Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Venho trazer aqui um auxílio para vocês para a atividade avaliativa da semana 3 de Fundamentos Matemáticos para a Computação. Então o que eu fiz? Eu fiz exercícios bem similares com a atividade avaliativa para você ver a minha resolução desse exercício similar e aí você tentar passar e resolver também da atividade avaliativa sozinho. Só cuidado, aqui são exercícios similares, então você tem que ver só a ideia de como resolver e ir lá e tentar resolver sozinho da atividade avaliativa, ok? Aí é o seguinte, essa atividade avaliativa da semana 3, quando eles lançaram, estava cheio de erros. Tinha questão com nenhuma resposta correta, com gabarito errado. O que aconteceu? Eles foram e corrigiram essa atividade avaliativa da semana 3. Dos 10 exercícios da atividade avaliativa, eles corrigiram 6, porque tinham 6 errados. Na verdade, tinha mais um errado que eu vou falar daqui a pouco. Mas eles corrigiram 6 errados. Eu tenho aqui, ó. Eles corrigiram o 2, o 4, o 5, o 7, o 9 e o 10. Esses 6 exercícios estavam errados, foram corrigidos. Então, dos 10, 6 foram corrigidos, porque 6 estavam errados. Porém, depois da correção, ainda teve um que permaneceu errado, que é o exercício 8. Porque o que acontece? No exercício 8, a resposta correta é falar que só a afirmação 2 é correto. O exercício 8, eu coloquei, dos 10 exercícios que eu preparei para vocês, eu fiz 9 similares, com a atividade avaliativa, e o exercício 8 eu coloquei exatamente igual. Então, o único que está igual à atividade avaliativa é o exercício 8, porque lá eu explico por que é só o 2, só a afirmação 2 é verdadeira lá no 8. Pelo gabarito, se você for responder, para você tirar 10 nessa atividade avaliativa, você tem que colocar que a resposta 8 é 1 e 2 correto. Porém, a afirmação 1 da pergunta 8 não é verdadeira, é falsa. O próprio livro texto diz que ela é falsa. Então, ou seja, ainda permaneceu um erro, que é na questão 8. Então é o seguinte, nessa aula, nesse vídeo, vocês vão ver 9 exercícios similares. A atividade avaliativa e mais o oitavo que eu coloquei igualzinho, ok? Então são 10 exercícios para auxiliar, o 8 eu coloquei igualzinho. Quando eu for resolver o 8, lá para frente, se você quiser ir ver o tempo direto, olha na descrição do vídeo, vai estar o tempo direto. Quando a gente for fazer o 8, eu vou explicar certinho por que o 1 é falso, o 2 é verdadeiro e o 3 é falso, ok? Explico certinho. Aí é o seguinte, professor, então o que eu faço? Eu vou responder a atividade avaliativa. Eu coloco a resposta que é correta, de verdade, que é só a afirmação 2 é verdadeira, ou eu coloco a resposta que o gabarito está considerando correta. Faço o seguinte, coloque a resposta que o gabarito está considerando correta para você ter o seu 10 na atividade avaliativa. Que é o quê? Que é falar que a afirmação 1 e 2 é verdadeira. Professor, e se mudar? Eu vou fazer o seguinte, então, vamos combinar uma coisa. Eu vou colocar na descrição do vídeo, a primeira coisa da descrição do vídeo vai estar escrito da atividade 8. Se você for lá ver, primeira coisa da descrição do vídeo estiver falando assim, ó, o exercício 8 ainda não foi corrigido. Responder que 1 e 2 é verdadeiro. Quer dizer o quê? Que eles ainda estão com o gabarito errado, responde isso. Agora, se eu for informado que o gabarito foi corrigido e agora eles estão considerando a resposta correta, que é correta de verdade, que é apenas a 2, que é verdadeira, aí lá a primeira coisa lá da descrição desse vídeo vai estar escrito, ó, questão 8 foi corrigida, responder que só a 2 é verdadeira. Entenderam? Então a resposta correta, é só a 2 é verdadeira. Porém, a resposta que está aceitando como correta não é a correta de verdade. A resposta que está aceitando como correta, que dá nota, é 1 e 2, verdadeira. Então, antes de responder, olhe lá a primeira coisa da descrição do vídeo, eu vou colocar para orientar o que vocês respondem. Pode ser que até o final eles não corrijam esse 8, eu não sei se eles vão corrigir, não dá para saber. Okay? Eu mandei falando sobre esse erro. Falaram que realmente está errado e iriam passar para frente. Vamos ver se esse erro vai ser corrigido ou não, eu não sei. Mas se não for corrigido, vai estar lá na descrição do vídeo. Primeira coisa da descrição do vídeo. Questão 8 ainda não foi corrigida, responder 1 e 2 verdadeira. Se for corrigida, eu vou colocar lá, questão 8 corrigida, responder apenas a 2 verdadeira. Ou se eles mudarem a questão 8, igual eles mudaram outras, aí eu falo assim, a questão 8 modificada,
responder tal coisa. Eu vou colocar para responder tal coisa, porque aí a 8 já está... Eu acho que o certo seria anular a 8 e dar certo para todo mundo a 8, né? Já que deu tanto erro, tanto erro aí. Mas tudo bem. Vamos conforme a gente vai conseguindo, dançando conforme a música, né? Então, vamos lá. Nessa aula, 10 exercícios para te auxiliar na atividade avaliativa da semana 3. Lembrando que desses 10, um é igualzinho que é o 8. E lá eu explico certinho por que a resposta que só a 2 é verdadeira é correta, ok? Então vamos lá, vamos começar com o primeiro exercício. Pessoal, antes de começar o exercício 1 aqui, já que teve um monte de mudanças aí na atividade avaliativa, o que eu fiz? Eu peguei a versão atual, que é a última versão depois das correções. E aí eu fiz o que? Eu imprimi em PDF e vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, quem não tem aqui, quem não sabe quais são as perguntas que tem na atividade avaliativa, pega aqui na descrição do vídeo esse PDF que tem as perguntas atuais da atividade avaliativa da semana 3, ok? Ou seja, são as perguntas depois das 6 correções que eu comentei. Ok? Então vamos lá, vamos para o exercício 1. Então vamos começar aqui com o exercício 1. Assinale a alternativa que contém a representação em lógica proposicional da sentença abaixo. Vamos lá. Se Marcos estudar, então ele será aprovado. Marcos estudou, portanto Marcos será aprovado. Então considere aqui, né, a proposição A, Marcos estudou, a proposição B, Marcos será aprovado. Como que é, então, a lógica, né, a FBF, né, dessa sentença? Então vamos lá. A é Marcos estudou, B Marcos será aprovado. Então vamos lá. Se Marcos estudar, então ele será aprovado, né? Então a gente tem o seguinte, né? Se Marcos estudou, que é o A, então implica que Marcos será aprovado, que ele será aprovado. Aí a gente tem aqui um E, né? Marcos estudou, porque é um ponto final, vou acrescentar alguma coisa. E Marcos estudou. Marcos estudou é o quê? É o A. E A. Portanto, então tudo isso daqui, ó, vai levar a uma implicação. Portanto, o que? Marcos será aprovado. Marcos será aprovado é o B. Se Marcos estudar, então ele será aprovado. Ponto final, vou acrescentar outra coisa, então é um E. Marcos estudou, portanto, ele será aprovado. Qual que é a alternativa nesse caso aqui, ó? Essa daqui, né? É a B. Essa daqui tem um não A, essa daqui tem um ou, essa daqui tem um EB, não B, é essa daqui mesmo, né? Se Marcos estudar, então será aprovado. Marcos estudou, então ele vai ser aprovado. Se você ver, isso daqui é o modus ponens. Lembra do modus ponens? Esse daqui é o modus ponens. Como seria o modus tollens? Lembra do modus tollens, né? O modus tollens é A implica B. Se eu tiver que não acontece o B, ou seja, se A implica B e eu tenho a negação de B, implica que eu vou ter a negação de A, né? Esse daqui já é o modus tollens. Então, ou seja, essa frase aqui é exatamente o modus ponens que a gente descobriu. Se a gente mudar a frase para Marcos estudar, se Marcos estudar, então ele será aprovado. Se eu colocar assim, ele não foi aprovado. Não foi aprovado. Não aprovado. Portanto, Marcos não estudou. Se eu mudar isso, aí já entra no modus tollens, né? Se eu falasse, se Marcos estudar para a prova, então será aprovado. Marcos não foi aprovado, então Marcos não estudou, isso já seria o modus tollens. Mas do jeito que está escrito aqui em roxo, que eu coloquei, é o modus ponens, ok? Que é essa resposta aqui. Vamos aqui para o exercício 2. Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém a representação em lógica proposicional da sentença abaixo. Mesma coisa, nós temos uma sentença, algumas proposições e tentar achar a FBF correspondente. Então, vamos lá. Muitos animais morrerão se houver incêndio na floresta. Ou não deve haver incêndio na floresta, ou florestas não serão preservadas. Portanto, a preservação das florestas levará a evitar que muitos animais morram.
E aí tem lá, ó, proposição A, muitos animais morrerão. O B, houve incêndios na floresta. O C, as florestas serão preservadas. E a gente quer escrever a FBF desse daqui. Então vamos escrever aqui a FBF. Então vamos lá. Olha aqui, cuidado aqui, ó, muitos animais morrerão se houver incêndios na floresta. Perceba que o C está antes desse. Então, se esse acontecer, acontece isso. Então, é esse implicando nesse. Muitos animais morrerão se houver incêndio nas florestas. É a mesma coisa que falar, se houver incêndios na floresta, muitos animais morrerão. Então, como esse está antes do houver incêndio nas florestas, no caso é esse daqui, que é o B, que implica nesse primeiro aqui, que é o A. Okay? Se o C tivesse lá no começo, se muitos animais morrerão, terá incêndios na floresta, se o C tivesse aqui, aí seria esse levando nesse, ok? Mas, o que acontece? A gente tem o C antes do houver incêndio nas florestas, então é se houver incêndio nas florestas, ou seja, se isso acontecer, então muitos animais morrerão. Ele trocou a ordem, mas no fundo é esse implicando nesse, né? O houver incêndio nas florestas B, implicando em muitos animais morrerão A. Ok, vamos continuar. Aí tem um ponto final. Então aqui, ponto final é um E. Aqui, ou não deve haver incêndios nas florestas, ou as florestas não serão preservadas. Geralmente quando a gente fala ou e ou, eu, particularmente, assumo que ou e ou é um ou exclusivo, mas no caso aqui, se a gente vê nas respostas, não tem nenhum exclusivo, só tem um ou inclusivo, né? Então, vamos considerar que esse ou está falando de ou inclusivo. Ok? Então, como só tem ou inclusivo, vamos considerar um ou inclusivo, assim. Ou o quê? Não deve haver incêndios nas florestas. Incêndio na floresta é B. Não deve haver incêndio na floresta, ou as florestas não serão preservadas. No caso, não serão preservadas é C, não serão preservadas, né? Se não tivesse esse não, aí ficaria B ou C. Mas no caso, tem o não. Nesse caso desse exemplo, tem o não, então a gente coloca o não. Tudo bem, vamos continuar aqui. Portanto, implica, o quê? A preservação das florestas levará. Levará quer dizer o quê? Um outro implica. A preservação das florestas levará a evitar que muitos animais morram. Então, aqui a gente vai ter um implica. A preservação das florestas, que é o quê? Que é o C, levará, ou seja, implicará a evitar que muitos animais morram. Muitos animais morram é A, evitar que muitos animais morram é o quê? Não há, né? Não vamos ter muitos animais morrendo. Ok. Então aqui, ó, se houver incêndios nas florestas, então muitos animais morrerão. Tá ao contrário, mas significa isso. Ponto final. Ou não deve haver incêndios nas florestas, ou as florestas não serão preservadas. Portanto, a preservação das florestas levará a evitar, não, que muitos animais morram. Então, nesse caso aqui, quem que é? Aqui, ó, A implica B. Esses daqui é para confundir daqui, né? Não é o A implicando B, como o C está antes, é esse implicando nesse. B implica A. Aqui está sem o não, né? Mas no caso aqui a gente tinha o não. Então, nesse caso aqui, que tem o não, vai ser o B. Então, no nosso caso, desse exemplo, é o B. Aí, no seu caso da prova, aí você vê certinho, avalia se tem o não ou não, né? Para você ver qual que é a resposta correta. Vamos para o exercício número 3. Então lá, descreva as justificativas para cada passo, 1, 2, 3 e 4, indicado na demonstração. Então perceba que a gente tinha um FBF aqui, que a gente vai fazer a dedução, né? Uma implicação. Aqui, ó, não há E. B ou C ou A e não C, implicando em B. Então quais são as hipóteses? Não há. Aqui B ou C ou A, B ou C ou A, veja que a gente está fazendo primeiro esse daqui, B ou C ou A, e aqui o não C é outra hipótese, tinha 3 hipóteses. Aí aqui no 1, ele fez isso daqui, ó,
não B ou C implicando em A. Perceba que no 1, isso daqui parece muito com essa linha 2. Esse 1 parece muito com essa linha 2. Só que acontece que esse ou virou implica. O ou dá para virar um implica? Sim, tem o método da condicional, né? A equivalência condicional. Como que é a equivalência condicional? A regra de equivalência condicional. A regra de equivalência condicional fala o seguinte. Se eu tenho A ou B, isso é equivalente, tautologicamente equivalente ao quê? A negar o primeiro e implicar no segundo, ou seja, não A implica em B. Então, eu posso transformar um ou negando o primeiro e implicando no segundo, que é exatamente o que a gente fez aqui. Ó. A gente tinha um ou, a gente negou o primeiro aqui, negou o primeiro e implicou no segundo, ou seja, a gente pegou a linha 2 e fez a condicional. Foi o que a gente fez. Aqui a gente pegou a linha 2 e fez o quê? O condicional com ela. O condicional com essa linha 2. Tá, e depois? A gente pegou um B ou C. Olha só, a gente deduziu isso daqui. Como que a gente deduziu esse B ou C daqui? O que a gente tem anteriormente que tem aqui? Ó, o A. Tem alguma coisa que tem o A? Ó, tem o não A. Então, olha só. A gente tinha essa implicação verdadeira e a gente tinha o não A verdadeiro. Olha só, não dá para usar modus tollens, porque esse implica nesse, só que esse é falso. Quer dizer que esse primeiro também é falso, né? Lembra que falso de falso é verdadeiro, né? Negar uma negação é verdadeira. Então, ou seja, essa implicação, a gente tem essa implicação. Esse daqui é falso, logo esse primeiro é falso. Ou seja, essa falsidade, né, é falsa. No caso, a gente tem um B ou C verdadeiro. Então, no caso, a gente usou o modus tollens. Como que é o modus tollens? Modus tollens é o seguinte. Se a gente tem que A implica B e a gente tem o não B, então a gente pode deduzir que a gente também não tem o A. Então A implica B. Se o B é falso, então o A também é falso. Foi o que a gente fez aqui, né? A gente pegou quais linhas? A linha 4 e a linha 1, né? Linhas 4 e 1. 4 e 1 fez o quê? Aqui tinha essa implicação, esse daqui é falso, esse daqui também é falso. A gente usou modus tollens. Nesse caso aqui, né? Aí você vê no caso da sua prova que eu coloquei um pouquinho diferente. E aqui esse 6, vixe, esse 6 aqui, a gente tem não B implicando C. Como que a gente chegou nisso? Olha o 5 aqui. A gente não tem B ou C? Sim. Ué, equivalência condicional, se a gente negar o primeiro não implica no segundo, olha a equivalência condicional aqui de novo. Se a gente negar o primeiro, implica no segundo. Opa! A gente pegou a linha 5, e fez o que? Ó? Negou o primeiro, implicou no segundo, chegou aqui. Ou seja, pegou essa linha 5 e também fez o condicional. Também fez o condicional. E aqui, nesse daqui, como que a gente chegou no B? Ué, aqui a gente não tem que não B implica em C? Sim. A gente não tem que o não C é verdade? Sim. Modus tollens de novo. Não B implica C, o não C é verdade, ou seja, esse daqui é falso, implica que esse daqui é falso. Ou seja, é falso dizer que o B é falso, ou seja, o B só pode ser verdadeiro. Então, no caso aqui, a gente pegou o quê? As linhas 3 e 6 e fez também o modus tollens, né? No caso aqui eu coloquei modus tollens, aí você vê na sua prova o que você acha que aconteceu com o que foi dado na sua prova, ok? Então, tudo bem. Aqui a gente resolveu o exercício 3, que linha 2 condicional, linha 4 e 1 modus tollens, linha 5 condicional, linha 3 e 6 também modus tollens, nesse caso aqui, ok? Vamos lá para o exercício 4. De novo, né, para a gente descrever as justificativas. Agora é só 1, 2 e 3. Então, vamos lá, a gente tem essa FBF aqui, né, e a gente vai fazer a dedução. Vamos lá. O que a gente tem de hipótese? O A é verdade. Aqui, ó, o não, entre parênteses, não A ou não B, implicando C, ou seja, tudo isso daqui é uma hipótese. O B é outra hipótese. E a gente quer chegar em C. Primeiro, a gente chegou no A e B.
Bom, A e B, como que a gente... O A não é verdade? Sim. O B não é verdade? Sim. Nossa, então se o A é verdade, o B é verdade separadamente, eu posso falar que o E é verdade, porque a gente tem a conjunção. A conjunção é uma regra de inferência. Se a gente tem que o A é verdade e o B é verdade, a gente pode deduzir que o A e B é verdade. Então, o que a gente pegou? A gente pegou aqui linhas 1 e 3 e achou a conjunção. Usou a conjunção para falar que A e B é verdade. Tá aí que na linha 5, A e B implica C. A e B implica C. Olha só, não tem isso daqui, ó. Só que aqui era não A ou não B, mas pera lá. Se a gente usar lei de Morgan, nesse daqui, a gente vai negar cada um individualmente, negar a negação de A dá A, negar a negação de B fica B, e aí o que acontece? Esse ou vira um E, por causa do Morgan. Lembra da lei de Morgan? Lei de Morgan é uma regra de equivalência. Lei de Morgan, uma das leis diz o seguinte: se a gente tem um não A ou B, isso é equivalente a negar cada um separadamente, nego A, nego B, e como estava um ou, vira um E. Que é exatamente o que a gente tinha aqui, né? A gente tinha essa negação desse ou, negou cada um individualmente, porque ó, negação da negação de A, dá A. Negação da negação de B, dá B. E esse ou virou E. Ou seja, a gente usou Morgan bem na linha 2 aqui, ó. Então, na linha 2, usei Morgan. Linha 2, usei Morgan. E agora, como que a gente chegou nesse C aqui? Ué, olha só, linha 4 e linha 5. Linha 4, A e B. Linha 5, A e B implica em C. Ué, se A e B é verdade, A e B implica em C, eu posso usar o modus ponens, né? Para falar que o C é verdade. O que é o modus ponens? Lembra dos modus ponens? Modus ponens, se eu tenho que o A é verdade, eu tenho que o A implica B é verdade, então eu posso deduzir que o B é verdade. Então, nesse caso aqui, o A e B é verdade. A e B implica C é verdade, então o C é verdade. Isso eu posso usar a linha 4 e 5, modus ponens. Pronto, resolvi. Então, no caso desse exemplo aqui, é linha 1 e 3 conjunção, linha 2 Morgan, linha 4 e 5 modus ponens. Vamos para o exercício 5. Então, lá, exercício 5. Considerando o conjunto universo como sendo o conjunto dos números inteiros, beleza? Então, a gente está dentro dos números inteiros. Determine o valor lógico de cada uma das FBFs, ou seja, verdadeiro ou falso. E diga quais... verdadeiro lógico de cada FBF, diga verdadeiro ou falso, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos ver qual que são verdadeiro e qual que é falso. Tá. Existe x e existe y, ou seja, existe pelo menos um x e existe pelo menos um y, que x é igual a y e x diferente de y. Pera lá. Você consegue me dizer um x, pelo menos, porque existe pelo menos um. Você consegue me dizer um x e um y. Se você conseguir me dizer um x e um y que satisfaz isso, é verdade. Você consegue me dizer um x e um y em que o x e y são iguais e o x e y são diferentes? Tem como você pegar um valor para x, um valor para y e dizer que ao mesmo tempo eles são iguais e diferentes? Isso daqui é possível? Não, isso daqui não é possível. Ou eu falar x maior que y e x menor que y. Tem como x ser maior que y e menor que y ao mesmo tempo? Não tem. Então não tem como ser igual e diferente ao mesmo tempo. Então nesse caso é uma afirmação falsa. Essa é falsa. E esse daqui? Para todo x, existe um y, que o y é maior que x, é verdade. Os x são conjuntos de números inteiros, né? Para qualquer x que eu falar, eu vou falar um x qualquer, você não sabe ainda. Mas eu vou falar um x qualquer, inteiro. Você acha que para qualquer x que eu falar, você consegue falar um y que é maior que esse x? Né? Lembra a brincadeira do Chaves? Ah, vamos falar quem que é o número maior? 2, 3, 4. Aí o último ganha porque o último falou o número maior. E a mesma coisa, para qualquer x que a pessoa falar, vai existir um y que o y é maior que x dentro dos números inteiros. Beleza, isso daqui é verdade.
Isso é verdade. E vamos ver o último. Para todo x, x maior que zero, implica que existe um y, y menor que zero e x vezes y menor que zero. Vamos ver, para todo x, x maior que zero. Então, ou seja, para qualquer x positivo, implica que existe um y negativo e que o produto é negativo. Então, lá, vou falar um x positivo. Para qualquer x positivo que eu falar, você consegue achar um y negativo que o produto entre o número que eu falei e que você falou é negativo? Sim, né? Com certeza. Se eu dar um número positivo, você consegue achar um número negativo que multiplicando com o meu número positivo dá negativo. Sim, isso é verdade. Verdadeiro. Verdade. Então, nesse meu exemplo aqui, o 2 e o 3 são verdades, né? 2, 3 verdades. As verdades são 2 e o 3 no meu exemplo aqui. Vamos para o exemplo 6. E esse exercício 6 aqui, ó, faça representação em lógica de predicados para a proposição abaixo. Então, olha lá, todo mundo tem paz, tem felicidade. Alguém tem dinheiro e não tem felicidade. Todo mundo que não tem paz, não tem saúde, não tem paz. Logo, alguém que tem paz e não tem dinheiro. Vamos traduzir isso daqui para predicados e quantificadores. Perceba, onde tem todo mundo é o para todo. Onde tem alguém é o existe. E aí o P de x é x tem paz, F de x tem felicidade, D de x tem dinheiro e o V de x é x tem saúde. Então vamos começar aqui a frase, ó. Todo mundo, ou seja, para todo x, todo mundo, o quê? Todo mundo que tem paz tem felicidade. Ou seja, se alguém tem paz, então tem felicidade. Então, para todo x, se o x tem paz, implica que o x tem felicidade. Ok? Para todo mundo que tem paz, tem felicidade. Ou seja, se tem paz, então tem felicidade. Ponto final, então vou colocar um E. Agora aqui, alguém, ou seja, existe um x, alguém o quê? Alguém tem dinheiro e não tem felicidade, ou seja, alguém tem dinheiro, D de x, e não tem felicidade, não F de x. Só lembrando que o não F de x eu posso escrever desse jeito, eu posso escrever desse jeito, é a mesma coisa, né? Eu posso até escrever desse jeito também. Então, se eu colocar aqui, ó, isso daqui quer dizer o não, que é a mesma coisa que esse, ok? Então, lá, todo mundo que tem paz tem felicidade. Todo mundo que tem paz tem felicidade. Alguém tem dinheiro e não tem felicidade. Ponto final. Agora, então, é um outro E. Ponto final, outro E. Todo mundo, outro para todo. Todo mundo que não tem dinheiro não tem paz. Ou seja, todo mundo que não tem dinheiro não tem paz. É outra implicação. Ou seja, se a pessoa não tem saúde... Desculpa, saúde. Todo mundo que não tem saúde não tem paz. Ou seja, se alguém não tem saúde, não vai ter paz. Tá? Então, todo mundo que não tem saúde... Saúde é o que? É o V. Não V de x. Lembrando que se eu colocasse o V apóstrofo aqui, né? Também seria negação. Todo mundo que não tem saúde, não V de x, implica que não tem paz. Não tem paz. Ou seja, todo mundo que não tem saúde não tem paz. Logo, alguém, ou seja, existe um x, então logo implica alguém tem paz e não tem dinheiro. Tem paz, alguém tem paz e não tem dinheiro. Prontinho, aqui tá. Vamos ver de novo, ó. Todo mundo, se tem paz, tem felicidade, ou seja, todo mundo que tem paz tem felicidade. Ponto final, vou acrescentar outra coisa. Alguém tem dinheiro e não tem felicidade. Ponto final, vou acrescentar outra coisa. Todo mundo, se não tem saúde, não tem paz, ou seja, todo mundo que não tem saúde não tem paz. Logo, alguém tem paz e não tem dinheiro.
Pronto, aqui o exercício 6 resolvido é esse daqui. E aí você vai ler a sua frase e tentar traduzir, ver qual que é a FBF da sua frase. Vamos lá para o exercício 7. E aqui no exercício 7, descreva as justificativas corretas para os itens 1, 2 e 3 e 4 também, né, aqui, indicados na demonstração abaixo. Então veja que agora a gente tem uma dedução que tem quantificadores para todo, existe. Então vamos lá, o que ele colocou? Aqui ele colocou para todo x, a de x ou b de x, que é exatamente o que está aqui, né? Isso aqui é uma hipótese. Aqui, ó, o que ele fez? Ó, perceba que ele pegou exatamente essa linha, só que ele trocou o x por d. Não foi o que ele fez? Ó, ele pegou essa linha e trocou o x por d. No caso aqui, como é para todo, é uma particularização universal. Então, só toma cuidado que é o seguinte, o que é particularização? Particularização universal. Particularização universal é para a gente tirar o para todo. E a particularização existencial? A particularização existencial é para a gente tirar o existe. Então, se a gente tirou para todo, é particularização universal. Se a gente tirou o existe, é particularização existencial. E se a gente colocou, aí já é generalização. Generalização universal é para a gente colocar o para todo. E a generalização existencial? Generalização existencial é para a gente colocar o existe. Então, vamos aqui, ó. Aqui ele colocou o para todo, que é uma das hipóteses. Perceba que a outra hipótese ele colocou aqui embaixo, tá? Então, ele só colocou uma hipótese aqui. Aqui o que ele fez? Perceba que ele tirou o para todo e ele trocou o x por d nessa linha. Se ele tirou o para todo, quer dizer que ele fez o quê? Ele fez uma particularização universal. Tirou o para todo é particularização universal. Então, aqui ele pegou o quê? A linha 1 e tirou o para todo. Então, ele pegou a linha 1, tirou o para todo. O que é o para todo? É uma particularização universal. Ok? Um PU. Particularização universal. E aqui, o que ele fez aqui, ó? Aqui, a gente veio nessa aula ainda, né, ó? A ou B ficou negar o primeiro implicando no segundo. Mas se eu negar o primeiro e implicar no segundo, é um ou virando implicação. Isso daqui é o condicional, né? Então, aqui a gente pegou a linha 2 e fez um condicional. Linha 2 fez um condicional. E depois, ó, agora ele colocou para todo não b de x, que é a outra hipótese, ele colocou outra hipótese aqui na linha 4. E aí ele pegou essa linha 4, tirou o para todo e trocou o x também por d. Como ele tirou o para todo, é uma outra particularização universal. Se ele tivesse tirado um existe, aí seria uma particularização existencial. Então, ele pegou a linha 4 e tirou um para todo, ou seja, uma particularização universal. Quando tira o existe, é uma particularização existencial. Depois, aqui ele não pediu, né? Mas o que ele fez aqui? Ele pegou aqui do E, né? O E é verdade, então ele fez aqui, pegou só o A, né? Então, se o A e B é verdade, eu posso falar que só o A é verdade. Tudo bem. Mas aqui ele nem perguntou, nem precisa. E aqui no 4 ele colocou um existe, ou seja, ele pegou o AD e colocou um existe, ou seja, ele trocou o D por X e colocou um existe. Quando eu coloco um existe, quando eu acrescento um para todo, é generalização universal. Quando eu coloco um existe, é generalização existencial. Então, no caso aqui, ele pegou a linha 6 e colocou para todo, ou seja, ele fez uma generalização existencial.
Ok, pessoal? Então vamos para o exercício 8? Pessoal, o exercício 8, como eu falei lá no começo, ele está exatamente igual à atividade avaliativa. Por que eu coloquei isso? Porque ela estava errada e continua errado o gabarito. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar a alternativa correta mesmo, de verdade, é essa. Mas aqui está no gabarito essa daqui, ó. 1 e 2 estão corretas. Essa daqui é a resposta do gabarito. Por enquanto, por quê? Provavelmente, quando eles perceberem o erro deles, vai corrigir para essa. Então, o que eu vou fazer? Se você for hoje responder a atividade avaliativa, olha primeiro na descrição aí do meu vídeo. Então, se você for na descrição do vídeo do 8, tá assim, exercício 8 ainda não modificado, primeira coisa que eu vou colocar na descrição, exercício 8 ainda não modificado. Você vai lá e responde 1 e 2, apesar de estar errado, para você ter o seu 10. Você ter a resposta ser correta. A partir do momento que eles corrigirem esse gabarito, eu vou lá na descrição do vídeo e vou colocar assim, exercício 8 modificado. Agora a resposta correta é apenas a 2 está correta, quando eles mudarem e colocar certo a resposta, ok? Ou se eles mudarem a pergunta, eu também vou falar. Então, conforme eu for me atualizando, eu vou colocando a primeira coisa na descrição do vídeo. Então, antes de responder, olha a descrição do vídeo para ver. Se eles ainda não mudaram, você responde essa. Agora, se eles mudaram, aí você vai responder essa, ou dependendo do que eles escreveram aqui. Por quê? Essa daqui que é a correta. Primeiro, ó, nenhum dos dois está falando que a 3 está correta, porque a 3 realmente é falsa. Porque, olha só, cláusulas de Horn são compostas somente por predicados negados? Não. Cláusulas de Horn, a gente viu que tem que ter pelo menos um predicado não negado. Então, eu posso ter uma cláusula de Horn com um predicado não negado. Então, não precisa ser todos, né? Cláusulas de Horn são compostas somente por predicados negados. Não são todos. Eu posso ter um não negado em cláusula de Horn. Então, esse daqui é falso porque eu posso ter um não negado. Não é todos. Aí é o seguinte, a 2 está certa. Na demonstração de correção, são utilizadas técnicas de um sistema lógico formal. A gente viu na aula. Se você quiser ver a aula de demonstração de correção, eu vou deixar aqui para você acessar o link e assistir a aula de demonstração de correção. Então, na demonstração de correção, são utilizadas técnicas de sistema formal, verdade. Então, vamos colocar aqui já, ó. Esse daqui é falso, com certeza. E esse daqui é verdade, com certeza. Mas o gabarito está considerando a 1 correta, mas na verdade a 1 é falsa. Por que 1 é falso? Vamos ler, ó. Se uma asserção após a declaração de atribuição é y maior que 4, então a pré-condição tem que ser y maior ou igual a 4. Porque olha também na demonstração de correção, ó. Se uma asserção após uma declaração de atribuição é y maior que 4, então a pré-condição tem y maior ou igual a 4. Mas peraí, qual que é a declaração de atribuição? Então, ou seja, tem que ter uma coisa completa. A gente não vai ter um caso, sempre que isso acontece, o y maior ou igual a 4 acontece, né? Então, nesse caso, é uma afirmação falsa. A gente precisa ter tudo, né? A gente precisa ter o pós-condição, a pré-condição, o comando, né? Qual que vai ser a atribuição feita para aí saber qual que vai ser a pré-condição. Então, a pré-condição não depende só de uma coisa, depende de um fator. Então, nesse caso aqui, ela é falsa, essa alternativa. Essa daqui é falsa. Tanto que no próprio livro texto que é utilizado na disciplina, fala que isso daqui é falso. Vamos ver o livro texto, o que o livro texto fala sobre essa frase, porque o gabarito está falando como verdade, mas na verdade ele é falso. Vamos ver o que o próprio livro texto fala sobre essa frase. O livro texto é esse daqui, né? Fundamentos Matemáticos para a Ciência da Computação, da Judite. Aí vamos ver, lá no final do capítulo 1, tem uma seção lá que fala que é de autotestes. Nos autotestes da seção 1.6, isso daqui fica lá no final do capítulo 1. Olha a afirmação 27. Se uma asserção após uma declaração de atribuição é y maior que 4, então a pré-condição tem que ser y maior ou igual a 4. Percebe que é exatamente a frase que a gente tem no exercício.
Se você está com essa versão dessa capinha nova, não está essa daqui. Essa daqui é uma versão que eu tenho em casa e está 27. Se você está com a capinha nova, tem essa frase, mas aí não está 27, tem um outro número, que eu não lembro qual que é. Mas eu só mudo o número, a frase é a mesma, ok? Você vai encontrar também em qualquer versão essa frase. Se uma asserção após uma declaração de atribuição é y maior que 4, então a pré-condição tem que ser y maior ou igual a 4. Isso é o autoteste, a frase do autoteste. Aí no final do livro ele fala se essa afirmação é falsa ou verdadeira. Olha o que ele fala aqui, ó, da 27, dessa frase aqui. É falsa. Não se pode dizer muito sobre a pré-condição sem conhecer o axioma de atribuição, é óbvio, mas a desigualdade estrita não vai desaparecer. Então, lógico que é falsa essa frase, né? Não dá para afirmar com certeza. Você tem que saber ali a asserção inteira, né? A tripla de Roari inteira para você falar sobre a pré-condição, ok? Então, nesse caso, realmente é falsa. Então, voltando aqui, isso daqui é a resposta correta. Só 2 é correto, mas o gabarito, reforçando, está falando que 1 e 2. Então, antes de responder, olha na descrição do vídeo, para eu falar, se está escrito que se o gabarito ainda não mudou, para responder 1 e 2 correta, ou se o gabarito mudou, e aí ver o que você tem que responder, tá? Então vamos para a questão 9. Aqui na questão 9, ele fala sobre recorrência. Se você quiser, eu vou deixar aqui o link para a aula que eu gravei, né? Um vídeo que eu gravei falando exatamente sobre recorrência usando o Prolog. E eu usei exatamente esse caso do gerou e do ancestral. Então, se você quiser entender melhor sobre essa recorrência, vai lá e assiste essa aulinha sobre recorrência no Prolog. Então é o seguinte, eu tenho esse banco de dados no Prolog. Aí é o seguinte, o predicado gerou xy, quer dizer que x gerou y. Ou seja, se eu tiver aqui x e y não gerou, quer dizer que x é pai ou mãe do y, x gerou y. Então, no caso aqui, gerou Ana Bia, quer dizer que Ana gerou Bia. Du gerou Bia, Cláudio gerou Du, Cláudio gerou Maria, Fábio gerou Cris, Maria gerou Cris. Então, esse gerou. Já o ancestral xy quer dizer que x é ancestral de y, é outro predicado. Só que, no caso, esse predicado é gerado por uma regra. Percebe que essa regra ela é recorrente, porque ela depende dela mesma. Tem o caso base, que é o quê? Ancestral xy, quer dizer que x gerou y, que no caso pai e mãe é ancestral do filho, né? Então, se x é ancestral de y, se x gerou y, primeiro caso. Né? Então, no caso aqui, ó, Ana gerou Bia, quer dizer que Ana é ancestral de Bia. Mas pode ser ancestral também se tiver alguém no meio do caminho. O x é ancestral do y, se tiver um z, que o x é ancestral do z e o z gerou y. Então, no caso, se tiver alguém no meio do caminho, você também é ancestral. Então, portanto, você vai ser também ancestral do seu filho, dos seus netos, dos seus bisnetos, né? Porque, olha só, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, ó. O Clau e a Bia. Será que o Clau é ancestral da Bia? Porque, olha só, o Clau gerou o Du. Então, o Clau, pelo esse daqui, Clau gerou Du. Desculpa, por esse daqui, né? Clau gerou Du, então Clau é ancestral de Du. Tudo bem. E se eu colocar aqui Clau e Bia, o Clau é ancestral da Bia? Sim, porque tem o Du no meio do caminho. O Clau é ancestral do Du, porque o Clau gerou o Du. E o Du gerou Bia. Então, como o Clau é ancestral do Du e o Du gerou Bia, quer dizer que o Clau é ancestral da Bia, né? Porque a Bia é neta dele, então ele é ancestral dela também. Aí pergunta aqui, qual é a alternativa correta que contém as respostas para a seguinte consulta? Ancestral Clau X. Então, vamos ver aqui a resposta correta. Primeiro, ancestral Clau X. Então, tem que ver todo mundo que o Clau é ancestral. Eu vou começar pelo caso base. O caso base é que todo mundo que ele gerou, ele vai ser ancestral dessa pessoa. Então, vê o Clau aqui, ó, o Clau gerou a Maria e o Clau gerou o Du. Então, o Du e a Maria são filhos dele. Então, ambos vai ser ancestral. Então, vai estar lá a pergunta, lá, vai estar a resposta. O Du é uma, ele gerou o Du, então ele é ancestral do Du. E a Maria, ele também é ancestral da Maria. Aí eu tenho que ver. O Du tem algum filho? Porque o filho do Du também vai entrar na linha do Clau. O Clau também vai ser ancestral dos filhos do Du. Filho do Du só a Bia. Então a Bia também vai entrar. Foi até o exemplo que a gente acabou de dar, né?
O Clau é ancestral da Bia, porque o Clau é ancestral do Du e o Du gerou a Bia. Então, o Clau é ancestral da Bia. E a Maria tem algum filho? Maria tem a Cris, né? A Cris também vai estar nessa linha do Clau. O Clau também é ancestral da Cris. Por que que o Clau é ancestral da Cris? Porque o Clau, ele é ancestral da Maria e a Maria gerou a Cris. Então, essas respostas aqui. Então, vamos ver aqui, ó, qual que é? Do Maria, Bia e Cris. Aqui, ó, é o C. Nesse caso aqui é o C. Do Maria, Bia e Cris. Do Maria, Bia e Cris. Se você quiser ver mais sobre recorrência no Prolog, ok? Assiste essa aula que eu recomendei, que eu fiz, e aí eu expliquei melhor, né? Mais tempo, e aí eu expliquei melhor como funciona a recorrência no Prolog. Vamos para o exercício 10? Aqui, ó, considere a prova por indução para identidade abaixo. Assinale a alternativa que contém expressão matemática para hipótese de indução. Você assistiu a aula de hipótese de indução? Se não assistiu, assiste a aula de indução. Hipótese de indução é só trocar o n por k, é só isso. Primeiro você prova o passo base. O que é o passo base? É provar para o primeiro elemento. Depois você faz a hipótese de indução, que é trocar o n por k, só isso. E depois você faz a prova de indução, que é provar que vale para k mais 1. Mas a hipótese de indução, é só trocar o n por k. Pega isso daqui, ó, troca o n por k. Só isso. Então, toda vez que pede hipótese de indução, é só trocar o n por k? Só. Não precisa fazer mais nada, só isso. Esse é o mais fácil. Olha aqui, ó. 1 mais 2 mais k, k vezes k mais 1 sobre 2. Aqui vai ser exatamente, ó, esse daqui. Não, esse daqui é k mais 2, né? Aqui k mais 1, k mais 2. Esse não é. Esse tá por 4, esse daqui, né? O C. 1 mais 2 até k, k vezes k mais 1 sobre 2. Exatamente esse daqui. Então, pronto. Terminamos aí os 10 exercícios, ok? Pessoal, e aí, vocês gostaram desse auxílio da atividade avaliativa da semana 3? Se gostaram, fala para mim aí nos comentários, ou no WhatsApp, ou no Telegram. Fala se foi útil para vocês, se vocês gostaram desse auxílio da atividade avaliativa da semana 3. E se vocês querem que eu continue, que eu faça também o auxílio para atividades da semana 4, 5 e 6. Se vocês quiserem, se ajudou, eu vou fazer também para vocês também esse auxílio da semana 4, 5 e 6. Professor, você não vai fazer a resolução comentada das atividades avaliativas? Eu vou fazer a resolução comentada das atividades avaliativas, mas por causa do ocorrido no bimestre passado, eu vou fazer e vou lançar só após o prazo de entrega das atividades, ok? Mas eu vou fazer isso também. Então é isso. Bons estudos a todos e até o próximo vídeo.